Pai, obrigado pela vida da Priscila. Obrigado pela Tua boa obra que está sendo aperfeiçoada diariamente sobre ela. Obrigado porque o Senhor a escolheu, separou e selou para um propósito. E tudo que nós queremos, Pai, é abrir o nosso coração para Ti nessa noite, para ouvir aquilo que o Senhor tem no céu para nós. Que não seja a Priscila, mas que ela venha ser um canal do fluir do Teu Espírito, da novidade do céu. Que o céu toque na terra nessa noite. Pai, cria uma atmosfera neste lugar de transformação, de libertação, de cura. Visita esses lugares de escuridão em nós, porque a Tua palavra ela é luz. Que a Tua luz alcance esses lugares no nosso coração. Usa a Tua filha, Senhor, com poder e graça. Nós glorificamos pela Tua palavra, porque ela é a verdade que nos liberta. Que seja uma noite, Senhor, agradável a Ti. Nós Te agradecemos pela vida dela e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Boa noite. Não precisava mais de palavra, né? Tudo que Deus fez até agora, eu acho que já dava pra gente ir pra casa, né? Mas, vamos lá. Eu louvo a Deus pela vida da Mari. E foi um tempo, assim, de muita luta. E eu, Priscila, carne, né? Muitas vezes eu queria pegar aquilo pra mim. E Deus falava... E eu falava, Deus, mas eu queria tanto dar um jeitinho. E Ele falava, E aí, aquilo que ela falou, às vezes ela ia para os discipulados. E Deus falava assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E eu falava, Senhor, mas eu falo tanto isso. Ele falava, então é isso. Ela precisa aprender somente de mim. Porque eu dei um livre-arbítrio. Eu dei para você, eu dei para ela. E eu dei para todos. E eu não tiro, eu não volto atrás daquilo que eu já determinei. E todos precisam respeitar isso. Mas nós podemos orar. Nós podemos dobrar nosso joelho. Quando você está em discipulado, você conhece a luta a fundo do discípulo. E aí você pode ir lá naquela raiz e batalhar em algumas áreas, junto com aquela pessoa. Mas se você não a conhece no íntimo e profundo, eu desafio a você, talvez tenha alguém da qual você tem querido que conheça Deus como Pai. Porque eu falo que quando a gente conhece Deus como Pai, fica mais fácil. Bem mais fácil a nossa caminhada. Talvez tenha alguém que você tem querido que conheça Deus como Pai. Talvez você quer conhecer Deus como Pai. Eu aconselho que você ore por essa pessoa. Mas muitas vezes as nossas orações, quando eu digo eu queria tanto pegar para mim, era que eu também ia reclamar para Deus. Eu falava, Deus, não é possível. Quanta coisa linda a Mari tem vivido, não é possível esse conflito. Porque a gente quer tomar pra gente, né? E aí, em vez da gente ir para Deus e fazer o certo, querendo ajudar, a gente diz, Deus, traz ela, incomoda. Meu cunhado fala que a gente faz oração egoísta, né? Vai lá, Senhor. E aí a gente dá ordem, né? Vai lá, põe uma situação para aquela pessoa e ela vai voltar para tua casa. E quantas vezes eu orei assim? Incomoda, Deus. Põe uma situação, põe uma pedra de tropeço, mostra para ela, né? Se for possível que o inimigo age, mas para o teu propósito, cara, eu já orei assim, quem nunca? Mas para que ela volta para tua casa, e aí nós estamos dando de dedo na cara de Deus, né? Nós estamos falando, peraí que eu vou te ensinar como fazer para essa pessoa voltar. Eu preciso te ensinar porque o Senhor não sabe. Enquanto, quando eu queria pegar para mim, Deus falava assim, filha, se você quer orar por ela, e se você quer me convencer a fazer algo, abre o céu para que ela somente ouça de mim. Você prega tanto que eu sou manso e humilde de coração, que é tão bom aprender de mim. Ela precisa ouvir somente minha voz. E aí eu disse, eu entendi, Deus. E aí foi tão rápido que quando ela foi testemunhar que ela tinha ouvido uma voz, ela falou, veio um negócio na minha mente, Pri. O Espírito, uma coisa, e falou assim. Aí o meu olho encheu de água, eu tenho que me controlar, né? Senão eu sou discipulada, em vez de discipular, eu falo pra caramba. E aí meu olho encheu de água, eu fiquei com um sorriso assim, deixei ela falar tudo. Aí eu falei, Deus é lindo, Mário, o Espírito Santo de Deus é lindo. Porque é o que o Igor falou, quando nós aprendemos dele,
somente dele. Não que pessoas nos ajudando, misericórdia, é maravilhoso. Mas quando vem dele, do trono dele, arrebenta com a gente de uma forma maravilhosa. Quando eu ouço a voz dele, e o melhor ou pior é que é uma voz tão mansa, né? Até a de exortação, dói lá no fundo da alma. E você fala, Deus, eu entendi. E aí vem um tempo maravilhoso, né? E aonde foi vergonha. Não é vergonha para os outros, porque ninguém pode nos julgar. É vergonha para a gente, que aquilo que para nós era vergonha se torna dupla honra. E a Mari postou um devocional maravilhoso, assim. E isso é a dupla honra, né? O Senhor vem e nos coroa. Maravilhoso, Mari. Sabe por que isso? Porque você é filha. E filha amada. Porque você é filha dele. Amém? E o Pai não desiste de nós. Como eu preguei a primeira vez da paternidade, às vezes, nós como bebê, ele deixa. A mãe se afasta, a Lara é mãe aqui, você é mãe. A mãe se afasta, deixa ele andar, e ele vai cambaleando. E para o bebê parece que a mãe está tão longe, que aquele socorro está tão longe, mas ele se arrisca, né? E ele vai todo torto. E se ele olha para o lado ou ele olha para trás, o que acontece com ele? Ele cai. E nós somos assim aos olhos de Deus. Nós somos bebês. E muitas vezes ele deixa, se afasta e nos chama. Mas se nós olhamos para o lado ou para trás, nós podemos cair. E o que a mãe faz? Vai bem mansamente de encontro com o bebê e incentiva ele a levantar, não é? Ela não vai lá ficar brava com ele. Ela incentiva ele a voltar e permanecer. Amém? E Deus é assim conosco. Foi assim comigo nesse tempo. Foi assim com você. E creio que muita gente tem passado por isso. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Lucas 15. Ninguém conhece essa passagem. Falando de paternidade. Nós estamos num mês temático, né? A respeito da paternidade de Deus. Lucas 15. Filho pródigo. Amém? Não foi nada combinado. Nada mesmo. Da palavra com o testemunho da Mari. Mas é o Espírito quem guia, né? Vamos lá. Diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, presta atenção, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Para onde? Uma região distante, bem longe do pai. Amém? E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, as vagens de alfarrobeira. Espera aí que eu estou sem óculos. Obrigada, Helder. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então ele foi para ali, aceitou aquele emprego, com o intuito de comer daquilo que dava-se para os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão,
correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Até aí, amém? Vamos passear nesse texto aqui comigo. Eu sei que é um texto que muito se é pregado, né? Aqui o Pai é a representação de Deus Pai, do nosso Deus, do nosso Pai. Quando o filho aqui olha para o Pai, ele está fadado daquele lugar, porque o texto não usa essa palavra, mas nós podemos conjecturar, porque a ênfase dá nisso. É como se ele dissesse assim: quer saber? Cansei, estou de saco cheio disso aqui. E ele olha para o pai e fala: pai, dá minha parte da herança, dá aquilo que é meu. Então ele ficou ali com aquele pai, o pai trabalhou, o pai alimentou, o pai construiu algo para deixar para ele, para que ele pudesse desfrutar. E nesse tempo ele estava ali com o pai. Amém? E quando, talvez, quem sabe, a Bíblia não diz, e quando ele olha para aquele dinheiro, fala: aqui já não tem mais o que eu aproveitar. Não tem mais para onde. Se eu ficar aqui, porque a Bíblia diz que o irmão trabalhava. Se eu ficar aqui, eu sei dos meus direitos, tudo aqui já é meu, mas se eu continuar aqui, vai me restar somente trabalhar, somente obedecer ao meu pai, ou não. Se o irmão trabalhava com o pai, é porque ele obedecia ao pai. E aí aquele filho fala: quer saber, eu sei dos meus direitos, eu sei tudo que o Senhor construiu, eu estava aqui dentro, eu comi dessa comida, eu sei que é boa essa herança, amém? Mas agora eu estou cansado, me dá porque eu sei que é meu direito. E eu estou indo embora. E o lindo desse texto é que o pai fez alguma objeção. O pai fala: não, filho, como assim, tá maluco? Vamos conversar, senta aqui. O pai fala isso. Quantas vezes eu, Priscila, e você estivemos, ou talvez nós estamos na casa do pai, e a princípio é aceitável, nós viemos por aquilo que ele tem para nos oferecer. Nós viemos porque nos contaram que ele tem um casamento abençoado para nós. Nós viemos porque nos contaram que ele tem uma vida de bênção para nós, que ele tem uma vida em abundância, que ele tem um carro zero, talvez, não sei se te contaram desse jeito. O meu foi uma promessa de um relacionamento feliz, mas de qualquer forma foi uma barganha. Quantas vezes nós estamos ainda, talvez, na casa do Pai, por aquilo que tem dentro da casa do Pai, pelas bênçãos que o nosso Pai tem para nós, porque a palavra diz que Ele tem. E como eu disse em relação a Mari, em relação a mim, aquilo que Ele fala, Ele não volta atrás. Aquilo que está na palavra dEle é verdade. O que muda é aquilo que está no nosso coração. Como nós vemos e olhamos para esse Deus, como nós olhamos para o reino dEle. E muitas vezes eu e você, nós vemos para a casa dEle, ou nós permanecemos, ou nós estamos aqui ainda, pela comida que tem dentro da casa. Pelas bênçãos, pela promessa talvez até de um casamento abençoado. Pela promessa de uma vida próspera, de uma vida de paz, para que meu filho não se desvie do caminho. Porque eu não quero para o meu filho aquilo que eu passei. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos achamos tão crentes, tão cristãos. Vamos falar cristãos, porque crente até o diabo é, né?
ele crê em Deus, crê mais que muito cristão. E nós nos achamos tão cristãos, e nós vamos pregar o Pai para alguém e nós diz assim: Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem um casamento feliz. Eu fiz muito isso. Olha o que Ele fez no meu relacionamento. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Olha porque meu filho, olha porque, olha, eu tenho minhas lutas e o Senhor vai e me prospera. Eu estava desempregada e Deus abriu a melhor porta. É ou não é? Ou é só comigo? Só eu falo isso. Só eu mostro esse Deus. Só eu mostro esse Deus provedor. Como eu falei com o Felipe ontem, uma pregação impactante lá na Noite Tropical, e ele usou gênio da lâmpada, né, Felipe? E foi nesse tempo. Falei: Fê, Deus falou isso comigo. Deus falou: às vezes vocês estão tentando me olhar como pai, mas no coração de vocês eu sou o gênio da lâmpada. E aí vocês têm isso tão incutido no teu coração, que é isso que você fala lá fora. Ou que é isso essa palavra que você dá para alguém que está do seu lado dentro da igreja. E nós vamos vivendo um evangelho olhando para esse Deus como gênio da lâmpada, e que a qualquer momento Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E vai tardando. E vai tardando. Talvez esse filho estava esperando algo daquele pai. Não sei. Filho, vou te dar uma propriedade, porque eu acho que você tem que curtir a vida. Talvez ele estava esperando o pai dele falar assim: você é 18 anos, então o pai é muito rico, eu vou te dar uma propriedade longe do pai. Aí você vem visitar o pai de vez em quando. Então eu vou pôr empregado lá para você, eu vou pôr uma casa para você lá, e assim, procura uma esposa, leva teus amigos, porque o pai é provedor, o pai é rico. Trabalhei tanto para te dar, porque muitas vezes é pregado para nós que nós somos filhos de Deus, sim, e que o que é dele é meu. E quando muitas vezes eu, Priscila, o que é teu, e conversando com a Larissa ali, eu falei: às vezes eu ia brigar com Deus, porque eu estava à espera dessa herança como filha já tinha me entendido como filha, já tinha passado da fase só do Senhor, mas ainda como filha, não estava entendendo nada. E aí eu olhava para ele e falava: a tua palavra diz, nunca vi, sou moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo mendigar o pão, eu sou tua filha. E dava de dedo: sou tua filha, o que está acontecendo? Tua palavra diz que eu sou tua filha, que o melhor dessa terra é para mim. Aí a gente usa a palavra dele, porque nós não nos preocupamos em olhar o caráter dele. E aí nós usamos a palavra dele contra ele. Quem nunca fez isso com o teu pai? Quem nunca desonrou o pai assim? Porque era desonra. Quem nunca olhou para o teu pai e falou assim: mas o Senhor me prometeu. Mas o Senhor me prometeu que se eu te obedecesse, ia ser assim? Não, só eu. Eu estou de saco cheio disso aqui. E muitas vezes nós somos assim na igreja. Muitas vezes nós somos assim, porque nós aprendemos que esse Deus, sendo Rei, Senhor, Pai, Ele nos deve alguma coisa. E um dia Deus falou assim para mim: tem tudo isso na minha palavra, mas você ainda não conhece meu caráter. O meu caráter não é esse. Volta para o começo da Bíblia. E vamos comigo. E eu muito irritada. Eu falei: não é isso que eu quero fazer. Eu estou sofrendo. E eu não aceito sofrer, porque eu sou tua filha. Que aí eu já tinha aprendido que eu era filha, né? Mas ainda estava dando de dedo na cara dele. E ele falou: você não deixa de ser minha filha. E é por isso que eu estou te tratando. É por isso que eu estou insistindo com você. Porque eu não sei. A Larissa ama o filho dela, o Helder ama. Eu não sou mãe ainda, mas eu convivo e a luzinha está acendendo. A Maridele ama o filho dela. E muitas vezes ela é tentada a dar o melhor. E ela sabe que ela pode, que ele merece. Talvez ele merece, ele pode merecer. Mas aí tem um instinto de mãe e diz: eu não posso fazer tudo o que ele quer. Porque tem um princípio lá na frente. Porque ela está vendo lá na frente, ela fala: se eu fizer isso, meu filho até merece. Mas se eu fizer isso, se eu der isso agora, ele vai entender de uma forma diferente. E aí muitas vezes a Larissa deve falar para o Luquinha assim: a mamãe quer o teu melhor. Ou às vezes ele escutou a mãe e o pai conversando, porque, gente, eles são muito espertos. Eu ouvia meu pai falando com a minha mãe: tudo que eu não tive eu quero fazer pelos meus filhos. Ei, mas eu era manipulativa, eu guardava tudo isso aí. Porque eu sofri demais na minha vida, meu pai falava.
Eu fui abandonado pelo meu pai. Nossa, eu quero poder fazer... Olha, eu tiro da minha boca para dar para minha filha. Ah, para que ele falava isso, né? E aí, quando eu tinha o momento certo de cobrar dele, eu falava, mas você falou. E agora você está fazendo eu viver o que você viveu. Você está querendo que eu viva o que você viveu. Você está me fazendo sofrer. Você está judiando de mim. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Mãe, meu pai não me ama. Quantas vezes eu falava isso para minha mãe? Minha filha, isso não existe. Eu falava, ele não me ama. Porque se ele me amasse... E eu me peguei fazendo isso com Deus. Não faz muito tempo, gente. A Mari sabe que eu falo que é discipulado mútuo, porque eu abro mesmo a minha vida. Eu falo que quando a gente se expõe, vem a cura mesmo. E talvez a pessoa me vê aqui, ou vê o pastor Marcos, ou vê a Lara, uma grande mulher de Deus, o Helder, e fala, isso é para eles. Eles não sabem o que eu passo, porque eles não passam. Nossas lutas são iguais, as nossas tentações são iguais, porque as promessas são iguais. Mas as aflições, a palavra diz que todos passariam também. Não estaria salvo o pastor, a líder, a discipuladora. A promessa é igual, mas as lutas também, amém? E eu me pegava brigando com Deus, já como filha, e exigindo a parte que era minha. Por quê? Porque eu sabia que Ele tinha para mim. Eu sabia que nessa casa, no reino dEle, tem tudo isso para mim. E eu já queria pegar a minha herança. Eu queria já começar a desfrutar daquilo que Ele tem para mim, mas segundo o meu querer, segundo o meu coração, segundo as minhas vontades. E eu queria ensinar Ele como Ele tinha que fazer comigo. E não é diferente do filho pródigo, estando na casa de Deus. Porque graças a Deus eu não sou perfeita. Graças a Deus, porque aí eu não vou precisar mais dEle. E aí eu não vou olhar mais para cima. E aí eu não vou mais dobrar meu joelho. E aí eu não vou pôr mais minha boca no pó. Amém? Graças a Deus. Se você tem tido lutas, se você tem tido conflitos internos, vá para Ele. Porque nem tudo é o diabo. Muitas vezes é Ele. Na maioria das vezes é Ele. Te tirando de algum lugar que você está de conforto. Que não é o lugar para que você esteja. Amém? Muitas vezes Ele está falando, vai para minha mão poderosa. Aprende de mim. Eu tenho algo para te dizer. Continua sendo não. Continua sendo não. Amém? E aí aconteceu comigo como filho pródigo. Talvez só comigo, nunca aconteceu com vocês. E aí Deus se calou. Disse, é assim? Você quer isso? Amém. Amém. Mas como assim amém? Vou fazer o quê? Agora vou largar do meu marido porque ele está firme. Estou desanimada. E aí? O que eu vou fazer? Agora o senhor vai ficar quieto. Agora o senhor vai ficar quieto. E não é assim com o teu pai também? Comigo era assim. Quando meu pai brigava para eu não sair, que ele não queria que eu estivesse naquele lugar, ele estava preocupado de eu ir em algum lugar, eu estava brigando com ele. Quando ele olhava e falava, vai Priscila, vai. Vai. Eu falava, ixi, tem alguma coisa errada. Aquilo me doía, eu começava a ficar incomodada, eu andava para lá, eu andava para cá. E eu fingia que eu chorava e falava, ai, quer saber? Vocês não me deixam fazer? Não vou mesmo. Não vou, né? Fazer o quê? Vocês não me deixam fazer nada. Porque eu falava, opa, tá estranho. Eu sempre fui assim, né? Eu falo que eu ligo e eu falo sempre isso para os discípulos. Quando o negócio está muito assim, comecem a se questionar. Comecem a se perguntar, por quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que Deus está querendo me dizer? Qual é o passo que eu devo dar? Porque se eu não olhar para dentro de mim e não tentar entender o que eu estou querendo fazer com Deus, o que eu estou achando que Ele é, eu sou tendenciada, literalmente, a me perder. Amém? E aí liga a sua antena, e aqui o pai falou, vai, e ele imprudentemente pega a herança, e ele vai para onde? Bem longe do pai. Quantas vezes nós fazemos isso? Então nós viemos por aquilo que o pai tem, nós viemos por aquilo que o pai é, e nós desfrutamos por um tempo daquilo que é nosso por herança, porque ele não pegou a herança, mas ele desfrutou. Um dia o Luquinha estava aqui comendo M&M lá, aquele trem bom demais, é bom demais aquilo lá, né? E aí eu pensei, até brinquei com a Larissa, falei, nossa, nessa crise, irmã, M&M, comi até o M&M dele, ele estava enjoado já, sentamos ali no cantinho, eu e não lembro quem, comemos tudo. Falei, esse Luquinha, o Piti, nós estamos lascados, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. E aí, e é bem isso, muitas vezes nós vemos o Lucas estar na casa do Helder da Larissa, ele tem o ar-condicionado, ele tem a melhor comida, ele tem a roupa para vestir, ele já está desfrutando da herança, não está? Ele tem a segurança, ele tem o cuidado, vai levando isso para Deus. Vamos imaginar esse pai
do filho pródigo como Deus, o nosso Pai. E aí nós viemos e Deus começa, nós estamos desfrutando dessa herança e num ato de ingratidão, isso não serve mais para nós. Porque eu esperava que meu pai falasse assim: bom filho, eu sou o Eike Batista agora, então eu vou te dar um jato, uma casa na praia. Escolhe aí o lugar, quer ficar longe do pai, fica, vem de final de semana ver o pai, tá? E porque eu posso fazer isso, vou pagar a tua conta de água, a tua conta de luz. Mas eu tô aqui. Faz o que você quer da tua vida e ainda vou te bancar. Porque afinal a herança é dele. E aí o pai dele não fez isso, e aí Deus muitas vezes não faz com nós. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vocês estão comigo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele não vai fazer isso como esse pai não fez. E aí ele foi além. Aí chega um tempo que você olha e fala: vixe, agora Deus está pedindo demais de mim. A Bíblia não diz. Mas quando você vai lá e o filho se encontra trabalhando e vem à tarde da lavoura e está rolando a festa, eu imagino que esse filho pensasse assim: agora o bicho vai pegar para o meu lado. E eu não quero isso não. E muitas vezes nós pensamos assim: agora a coisa está apertando. Deus, pai, talvez, até aqui o senhor vai. Não entra no meu quarto. Não é nem bate na porta para entrar, é não entra no meu quarto. Aqui o senhor não entra mais. Aqui eu não te quero. Respeita a minha intimidade. Quem nunca falou isso para Deus? E aí a hora que chega a hora, que as pregações começam a apertar, que o próprio Deus começa a te falar: me obedeça, me obedeça. Mas eu quero saber o porquê. Não, só obedeça. Não é hora de entender, é hora de obedecer. Não faz isso, não faz aquilo. Fica comigo, mas eu não quero estar lá. Vá, que é o melhor lugar para você. A hora que ele começa: Deus, mas esse é de Deus, o senhor está vendo? É do Senhor. Orei, ele piscou. Deus, eu vou orar. Se ele piscar é resposta, porque todo mundo pisca, né? Ou não, só comigo. Né? Todo mundo pisca, igual aqueles lá do namoro, ninguém quer falar, né? Senhor, eu estou falando essa palavra aqui, ó, só para o Senhor. Se ela falar, aí ninguém quer, nem eu, Deus me livre. Né? Não ia falar? Mas se ele piscar, é do Senhor. Aí eu entro, eu me arrebento. Piscar, todo mundo pisca. Aí eu vou para Deus, eu me arrebento, eu me estouro, porque o meu coração está em fazer a minha vontade, não a do meu pai. E aí eu vou para Deus e falo: mas eu pedi para o Senhor, eu pedi confirmação do Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Quando o negócio começa a apertar, nós começamos a transferir a culpa tudo para Ele. Nós começamos a transferir tudo para Ele, e nós começamos a cobrar de Deus. A princípio a gente se quebranta, mas por que eu fui para o Senhor? Quanto o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos e o nosso coração totalmente enganoso está dizendo assim para nós: você é cristã, você está na casa dele, está tudo certo. Vai que ele fala que vai te abençoar. Ele está falando ali. E aí você está ouvindo o teu coração. E aí você começa a transferir aquilo para Deus. E seu pensamento, e para você está tudo certo. Mas tem uma coisa que não está certa e que Deus tem falado comigo muito. E é muito perigoso. É muito perigoso. Sou eu quem esquadrinho o teu coração. Sou eu quem te sondo. Filha, nem você sabe o que passa aí dentro. Sabe por quê? Porque você consegue perceber só a parte do enganoso. E aí o meu coração me engana, eu mando para minha mente, eu acredito naquela verdade, porque me gera conforto. Me gera conforto e muitas vezes eu uso o nome de Deus e digo: Ele está comigo nisso. Eu uso a palavra dEle como eu fiz. Mas lá no meu íntimo, a minha intenção não é aquela. Eu não estou vindo aqui por quem Ele é. Eu não estou indo almoçar lá no meu pai, porque eu quero desfrutar da presença dEle. Eu quero experimentar ser filha, eu quero deitar no colo dele, eu quero... Pai, eu estou aqui. Meu pai fala muito isso, assim, isso tem me incomodado. Gente, porque eu estou numa época de paternidade que eu quero, mas eu quero ser filha mesmo. E aí eu sempre fico olhando para o meu pai, porque eu fiz um negócio com Deus. Eu falo: Deus, meu pai é a tua representação. Se você aqui, seu pai faleceu, você não tem pai, elege alguém, pede para Deus, ele é lindo. E eu falo assim: Deus, meu pai é a tua representação, então quando eu estiver perto dele, que eu veja o que o Senhor quer falar comigo. E aí meu pai falou 2 vezes assim para mim, a hora que eu chego lá: minha filha, tá bom? Bom, pai, o que você quer?
E aí aquilo me deu uma tristeza, porque eu fiz esse combinado com Deus. E eu entendi Deus falando isso para mim. Muitas vezes você se aproxima de mim porque você quer alguma coisa minha, Priscila. Porque você quer. E eu falei, Deus, como eu vou tirar isso do coração do meu pai? Ele falou, começa a praticar. Começa a olhar dentro do olho dele e fala, pai, eu só vim aqui para estar com o senhor. Pai, ele mora no bar, assim, né? Então tem uma cama. E hoje eu cheguei lá para pegar um dinheirinho, né, Mário? Mas Deus está me deixando fazer isso, porque eu não aceitava dinheiro do meu pai. Aí cheguei, parecendo uma bobinha, assim, pai, tem 10 reais para eu chupar um sorvete? Eu falei, estou me sentindo ridícula. Fiz toda essa cara, e ele ficou assim, assustado, olhou para mim. Tem, filha. E eu vi um prazer nele de fazer aquilo. Então Deus tem me ensinado. E aí Deus falou assim, a próxima vez você vem, senta aqui na beira da cama, e ele vai falar, o que foi, Priscila? O que foi, filha? O que você quer? E você fala, não, pai, só vem aqui ficar com o senhor. Pai, sabia que minha vida está assim? Pai, o senhor não sabe, que bênção. Olha, está acontecendo isso. Pai, estou com dúvida nisso. Pai, está difícil aqui. Então você vai fazer isso da próxima vez. E o coração do seu pai vai começar a quebrar. E ele vai começar a te olhar com outros olhos. E ele vai ver que algo mudou dentro de você. E você vai se habituar a ser filha dele. Não por o que o seu pai pode te oferecer, nem pela palavra de conforto, porque muitas vezes nós vamos para o nosso pai para ouvir uma palavra de conforto. Isso também é barganha. Nesse tempo que eu estava sendo tratada nessa área, porque né, cada hora é numa área, mas nessa específica área, ele não me falava a palavra de conforto, Deus, o Igor é testemunho, não vinha uma palavra de conforto do pai, não vinha. E eu não conseguia, como a Maridele diz, ficar quietinha lá, a minha mente vagueava, a minha revolta vinha, e eu não conseguia ficar quieta, só desfrutando da presença dele, como eu sempre consegui fazer. E eu não estava entendendo nada, como a Maridele. E nessa experiência com meu pai, Deus falava assim para mim, só fala que você quer ficar com ele. Só fala que você quer ouvir a voz dele, porque muitas vezes nós vamos para ouvir uma palavra de conforto. Eu confio no meu pai, eu quero uma palavra de conforto. E se essa palavra de conforto não vem, eu também me revolto contra ele, é barganha. É por quem ele, é pelo que ele tem para te oferecer, porque você sabe que ele tem experiência de vida, porque ele falou tantas coisas para você, não faz, você quebrou a cara, porque ele sempre tem uma palavra, o Elder sempre vai ter uma palavra de vida para o filho dele. Amém? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, é barganha também. Porque se a intenção do teu coração for receber algo de conforto, quando Ele precisa te tratar, quando Ele precisa que você entenda quem Ele é, só pela beleza da santidade dEle, pelo amor dEle, é barganha. É mais difícil, a graça é mais difícil. Conviver com esse Pai na graça é difícil, é muito difícil, mas é prazeroso, é leve. É leve porque eu vou ali, eu vou me achegar, ele está tudo desmoronando, eu não estou entendendo nada. Satanás conhece a Bíblia, irmãos, ele conhece muito. O que ele fala para Jesus? Ele tenta Jesus, pula daqui, pula, você tem poder, faz essa pedra virar. Às vezes ele falava para mim, eu entendi, ele falava assim, mas está lá na palavra, você não vai mendigar o pão. Nem estava mendigando, porque o meu pão era o supérfluo, o meu pão era o luxo. Mas ele fala que você não vai mendigar o pão. Mas ele fala que você não vai passar por isso. Mas ele fala que ele está contigo. Ele fala, ora que ele vai fazer. Ora com fé que ele vai fazer, está na palavra dele. E aí a minha mente era assaltada. E quando eu ia só para ficar no colo dele, como foi pregado ontem, só por quem ele é. Só porque ele já é a solução, é ele que eu preciso, ele já é. O meu pai, a minha mãe, nós estamos falando de pai, eu vou falar sempre do meu pai para que você leva para Deus, tá? Figura de mãe nós levamos para o Espírito Santo. O meu pai, ainda que ele não faça mais nada para mim, ainda que ele erre comigo, Deus não vai errar com a gente, mas ainda que meu pai Lau erre comigo, ainda que ele não faça nada para mim, ele foi cooperador de Deus para me dar a vida, ele não me deve mais nada. O meu pai não me deve mais nada, Deus não te deve mais nada, o teu pai celestial não te deve mais nada, o meu pai celestial não me deve mais nada. E esse filho aqui achou que ele devia, então me dá. E muitas vezes nós estamos assim com Deus, não só radicalizando quando eu vou para o mundo, quando eu vou para o mundão, não só radicalizando, mas muitas vezes, vamos estreitar isso aí, nós estamos assim dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos aí sentado nesse banco, nós estamos falando da minha parte,
dar minha parte logo, eu vou lá, vou ficar quietinha. Aí o que esse filho faz? Eu vou ler. Aí olha o que ele faz, achou que ele estava abalando. E nós também, muitas vezes, nós achamos. Aí você comeu da melhor comida, você experimentou o melhor dele, você desfrutou do que ele tem de melhor junto com ele, na presença dele, e não te satisfez, porque não há gratidão no teu coração, não há gratidão no meu coração por quem ele é. Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele queria estar longe do pai. Muitas vezes eu estou dentro da casa de Deus e eu estou pretendendo, intencionalmente, estar longe do pai, porque eu não quero ouvir uma palavra de confronto. Eu não quero ouvir uma palavra que eu tenho que obedecer. Eu não quero aceitar o que ele fala para mim, que é palavra de vida, que é para me proteger, que é amor. Amém? E aí eu pego aquela herança, até aqui tá bom. O Senhor já fez por mim, agora eu não quero mais não, porque agora tá vindo o confronto. E dentro da igreja mesmo, eu saio. Eu pego o que eu recebi dele. E aí eu faço o quê? Foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sai de perto do pai, com ou sem dinheiro, com ou sem herança, quando você sai de perto do pai, você vai estar sempre desperdiçando alguma coisa, amém? Quando a Priscila sai de perto do pai, estando dentro da igreja ou não, eu não estou aqui falando de quem foi para o mundo, vai para o mundo, quer ir para o mundo, eu quero quebrar isso. Quando muitas vezes, isso é claro, não precisa nem da gente ficar batendo, é claro, né? Que é pôr um espelho e se ver. Mas muitas vezes, eu quero chamar a atenção para quando a gente está aqui dentro, muitas vezes. Se você resolve pegar o que é teu, porque você acha que você tem direito, porque a palavra dele diz que você tem direito, e você diz, Senhor, vai até aqui, agora eu vou para bem longe de ti, você vai desperdiçar. A Bíblia não diz que ele teve uma chance, que pode ser que, talvez, ele desperdiçou aquilo que ele tinha, ele desperdiçou aquela herança. Quem nunca? O Igor falou aqui na frente, que quando ele, não por revolta, mas quando ele, por um tempo, não ia para a presença de Deus como ele ia, buscar o Senhor como ele sentiu esvaziar algo dentro dele, ou não foi? E é assim conosco. Quando eu pego o que é meu e eu me afasto da presença de Deus, eu estou desperdiçando algo, amém? Eu estou desperdiçando. Isso, gente, isso é palavra de Deus. Não é uma objeção, não é uma condição. Eu estou desperdiçando. Não desperdice aquilo que você comeu do Pai. Não, sabe o cuspiu no prato que comeu? Não deixe isso acontecer. Não perca. Ainda que talvez esse filho estava sendo assolado com muitos pensamentos. Talvez ele estava entediado naquele lugar. Talvez ele não achasse justo. Talvez ele pensasse assim, pai, mas eu tenho que trabalhar? É a condição para que eu tenha o que eu tenho? Mas não é meu direito, não é minha herança. Eu e você pensamos assim em Deus. Senhor, mas eu tenho uma condição para desfrutar do que é teu? Não quero não, o Senhor não é um Deus manipulativo. Aí nós usamos as nossas adjeções, sei lá o que você usa. Eu uso um monte de argumento com Deus. E aí eu estou falando assim para ele, não quero não. É meu por direito. Eu vou ter que, entre aspas, trabalhar para comer. Isso não é justo. É meu. Às vezes eu estou assim com Deus. Agora eu tenho que te obedecer. Agora eu tenho que fazer o que o Senhor quer. Para eu receber minha bênção, eu tenho que fazer o que o Senhor quer. E nós estamos ali achando que Deus está preocupado com a herança. Esse pai não estava nem aí para a herança. Tanto que ele faz? Dá para um e dá para outro. Fala, o que esse pai está querendo dizer? Eu não estou nem aí para o dinheiro, filho. Filho, eu não estou nem aí para a herança. Eu quero você perto de mim. Eu só queria você perto de mim. Eu não estou preocupado com o meu dinheiro. Eu não estou te cobrando nada. Deus não está te cobrando nada. O teu pai não cobra nada de você. O meu pai não cobra nada de mim. Ele só me quer. Ele me quer na presença dele. Ele não me quer na presença porque eu preciso fazer algo para Deus para ser notada. Porque é um ritual eu entrar no meu quarto, porque senão o meu dia, sabe a macumba gospel? Não vai ser abençoado. Não, Deus me quer porque Ele me quer. Ele me quer porque Ele me ama. Ele me quer porque Ele tem prazer de estar do meu lado. Meu pai tem prazer quando eu desço lá no bar. Meu irmão se vem lá de Matão. Meu irmão tá caindo nos pedaços, então tá velho já. Já tem filha, mas se meu irmão não passa no bar, ele já me liga e fala, tô sabendo que teu irmão tá aqui.
Tá, pai, mas o Herbert acabou de chegar. Ah, mas ele não passou aqui. Ele nem veio aqui, sabe por quê? Porque pai tem prazer na presença do filho. O pai quer a presença, o pai quer estar junto. Você acha que meu pai precisa de mim? Meu pai me criou, meu pai não precisa da Priscila. Meu pai não precisa da minha bajulação. Nós não estamos falando de bajulação. Teu Deus não precisa que você diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo. Porque Ele tem um ego. Nosso pai quer ouvir isso. Porque a demonstração de amor é que você externa aquilo que está no teu coração. Meu pai nunca precisou da minha bajulação. Ele continua sendo meu pai. Mas Ele ama a minha presença. Ele ama estar perto de mim. E o teu pai, o meu pai é assim. Ele quer só você. Ele quer te tocar, Ele quer te acariciar, Ele quer te revelar coisas. Ele quer te contar segredos. Meus irmãos têm ciúmes. Porque dos 3 filhos do meu pai se abre mais comigo. O Igor sabe. E eles, ciúmes entre aspas, né? E eles ficam assim, mas o pai só fala para você essas coisas, não fala para mim. E aí eu tenho entendido que porque muitas vezes sou eu que estou mais próxima dele. E né, amor? Muitas vezes meu pai tem muitas feridas e ele fica sentado lá assim. Eu falei, e aí, pai, tudo bem? Mas aí eu tô ali com meu pai. Às vezes ficam olhando para a cara do outro assim, né? Porque Deus já pediu para eu fazer isso. Aí ficam olhando, então. Aí ele começa a falar umas coisas, se abrir, revelar coisas. É lindo. E Deus é assim conosco. Ele quer revelar coisas do coração dele para nós. Ele não tem filho preferido. Ele não tem filho preferido. A palavra dele diz que ele não tem filho preferido. Mas aquele que se achega é o que recebe. Aquele que se quebranta é o que recebe. Aquele que deita no colo recebe carinho. Aquele que clama, ele não resiste. Aquele que olha para ele e fala, paizinho, tu és meu pai. Ele não resiste, irmãos. Ele não resiste. O meu pai não resiste quando eu derramo amor na presença dele. O meu pai não resiste quando eu mostro que eu preciso dele. Ele não resiste. Amém? E o teu pai é assim. Então, se você tem pego a tua herança, se talvez você achou até hoje que você está no direito, porque você buscou ele por quem ele é, pelo que ele tem, não por quem ele é, eu te desafio a pedir perdão. Não porque ele é um ritual, mas é porque é um sinal de arrependimento. Dizer, pai, me perdoa. Me perdoa porque até que eu barganhei, talvez eu não enxerguei. Quando eu cheguei do EIFOL, eu sempre falo do EIFOL, parei um pouco, né? Mas quando eu cheguei do EIFOL, e para mim a coisa mais linda foi a paternidade de Deus, e disseram para mim, aqui não é nada, você vai começar a viver, você vai ter que... Teu EIFOL começa a hora que você sai daqui, Priscila. Eu falei, tô lascada, né? Achei que era tudo lá, estava resolvido, e realmente foi. Quando eu saí daquele lugar, assim, eu disse, Deus, eu preciso, eu quero. Até agora, Senhor, eu tentei, mas eu tenho te buscado. Porque me ensinaram, e não é errado, tudo que nos ensina não é errado, irmãos. Eu não estou falando de um pastor que você teve, da tua criação dentro da igreja, ninguém está falando disso. Mas eu disse assim, me ensinaram que se eu santificar meu relacionamento, eu vou casar e vai ser abençoado. Me ensinaram que se eu fizer isso, mas ele vai... Tem isso sim. Mas vai além disso, vai além disso. A Larissa muitas vezes pode falar, se você obedecer, Lucas, vai acontecer isso. Sim, mas vai além disso o amor da Larissa por ele. O que a Larissa tem para ele, o por trás disso vai além. E eu não tinha percebido, eu disse, pai, talvez eu estive muito tempo aqui, com medo de sofrer consequências. Eu te busquei muitas vezes com medo do que eu iria passar lá na frente. Mas hoje eu tenho entendido que o Senhor é o meu pai e eu quero essa filiação. Me ajuda a ser filha. E quando você faz uma oração assim, ele não resiste, irmãos. Ele não resiste. Me ajuda a ser filha. Eu tenho te olhado porque o Senhor vai me dar e tudo isso Ele tem. Está na palavra dEle. Eu tenho te olhado pelas tuas promessas. Eu tenho te olhado porque tem um inferno. E tem. Eu tenho te olhado porque eu quero ir para o céu. Misericórdia ir para o inferno. É real. Mas vai além. Vai além. Jesus vem para revelar o Pai. Menina, moça, Deus diz para nós que nós somos joia. Nós não somos bijuteria barata, como diz Alexandra. Nós somos joia. Nós somos preciosas. O teu pai te vê assim.
Deus olha para você, Ele vê uma joia. Ele não vê uma bijuteria barata. Não se coloque no lugar de bijuteria barata. O valor que você tem para o seu pai. Meu pai é super durão e ele fala, é minha princesinha. Eu falo, misericórdia. Minha princesinha, ele fala desse jeito, né, amor? Isso aqui é minha princesinha. Quando tá bêbado, então, isso aqui, que ele se solta. Isso aqui é minha princesinha. Ele me vê assim, entendeu? E muitas vezes eu aceito de outras pessoas, eu vou falar de relacionamento mesmo. E muitas vezes eu aceito de outras pessoas, de relacionamentos frustrados, de pessoas que não me vê como Deus me vê. E você tem que aceitar alguém que te vê como Deus te vê. Você tem que aceitar para você, como para casar, para namorar, como Deus te vê. Se essa pessoa te dá um índice de que ele te olha como Deus não te olha, cai fora. Cai fora. Se ele não te olha, se ele não te respeita como uma joia que o teu pai diz que você é, como princesa que o teu pai diz que você é, cai fora. É a mesma coisa para os meninos, é a mesma coisa para os homens. Porque eu sei como meu pai me olha, eu não aceito menos que isso. Eu falo muito isso para as meninas, não aceite menos do que o teu pai tem para te dar. Porque aqui que você vai ver o filho pródigo, quando ele faz isso, ele sai da presença do pai, e ele despreza o ensino do pai, e ele despreza a casa do pai, e ele despreza a presença do pai, porque ali ele está desprezando o pai, ele está desprezando o convívio, ele está desprezando a presença, e ele vai para onde ele vai, ele se perde, ele desperdiça. A palavra de Deus diz que ele desperdiça aquilo que era dele, por direito. Toda aquela coisa maravilhosa, ele desperdiça, e aí ele aceita bem menos. Aí ele faz uma troca bem barata, ou não. Ou ele olha e fala assim para o patrão, meu pai é o fulano de tal. Sabe, ele lá tem um monte de empregado. Então, eu não aceito qualquer coisa não, porque eu sei quem eu sou. Meu trabalho custa caro. Se o senhor não quiser, estou voltando para lá. Ele sabe quem ele é? Porque quando o pai põe aquele anel no dedo, e quando o pai faz festa, e ele não falou que estava com fome, a Bíblia não diz que ele fala, e o pai fala, sabe o novilho? Sabe? Aí o pai se preocupa, aquele cara não estava nem aí para as roupas dele, porque o que ele já tinha passado. Esse filho pródigo não estava nem aí para roupa, sapato, ele estava só com fome, ele queria o mínimo. Dá um lugarzinho aí, pai, eu não sou digno. E o pai fala, traz sapato, traz veste, e põe um anel no dedo dele. Põe um anel no dedo dele. Sabe o que o pai está falando? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Embora você saiba da tua herança e do teu valor, eu tenho muito mais. Porque eu entendi da palavra revelada que aquele anel valia mais que toda a herança. Aquele anel que Deus pôs no dedo dele, que o pai põe no dedo dele, que Deus tem para nós, quando nós voltamos quebrantados por quem o pai é, por ter sentido do pai, tem um anel que vale muito mais que a herança. A Bíblia não diz, mas eu entendi de Deus que esse anel vale muito mais que a herança que ele pediu e saiu. Só que aquele filho não sabia, e muitas vezes nós somos assim, nós aceitamos qualquer coisa. Eu e você aceita qualquer coisa. E aí ele fala para aquele cara, eu vou trabalhar ali. E olha o pensamento desse filho, um filho que sabia o que tinha na casa do pai. Olha o pensamento dele. Eu fiquei inconformado. Falei, Deus, eu sou assim? Como assim eu não enxergo? Esse moço parece que estava com um tapa-olho, não é verdade? E muitas vezes eu sou assim. Eu fiquei envergonhada quando eu comecei a meditar. Eu falei, Deus, eu sou essa pessoa? Como eu fiquei cega? Ele vai... olha o pensamento. Eu vou trabalhar aqui nos porcos, porque eles dão comida para os porcos. E aí, quem sabe, eles pensam em mim, quem sabe eles se tocam, se compadecem e me dão alguma coisa, igual o tanque de Betesda. Se essas águas mexerem, mas ninguém me põe, quem sabe eu vou de novo, quem sabe eu caio lá dentro. E havia mais que uma herança para ele na casa do pai de volta. Amém? Havia muito mais que uma herança, muito mais do que ele podia imaginar, mas ele se perdeu tanto. Muitas vezes eu me perdi tanto, estando dentro da igreja. Eu me perdi em mim mesma, eu me perdi na minha filiação, que eu estava ali mendigando a comida dos porcos. Eu não estava percebendo, porque eu acho que esse moço não estava percebendo, não é normal. E aí, aconteceu algo com a marido dele, aconteceu comigo, acontece com a Larissa, acontece com o Helder, com você. O que acontece com esse moço? Dá um clique nele? De repente. Quem acredita em coincidência?
Eu ia falar isso. A Lara fala Jesuscidência. O que é esse clique? O que é essa coisa que às vezes eu e você não consegue explicar, que vem na nossa mente, que nos clareia, tira a venda. Eu imagino ele lá nos porcos e de repente ele diz, opa, meu pai tem muitos empregados. Lá na casa do meu pai, na propriedade do meu pai, eu lembro que a comida dos empregados, porque aí nós já estamos com a nossa identidade arrebentada. Nós já estamos assim, arrebentado emocionalmente, defraudado sentimentalmente, cada um com a sua luta. Eu não sei qual é a tua, eu sei, assim, da minha, que é emocional. Aí eu estou arrebentada, e aí eu vou voltando, eu falo, peraí, o que é esse clique? Quem sabe o que é esse clique? Essa coisa que dá. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, porque Deus não desiste de mim, Ele não desiste de você. Aí vem uma voz suave, vem uma imagem, vem uma visão, eu não sei o que te vem, às vezes você não entende no começar por quê. Para mim não. E aí você vê que ele está voltando aos poucos. Eu vou de empregado ainda, porque o empregado tem a comida, ele não consegue nem imaginar que o pai tem um anel de ouro, e agora já não é mais pelo anel, porque ele já não está nem aí para o anel. Rebentou tanto que ele não está nem aí para o anel mais. Aí ele não consegue entender ainda que que o pai tem anel, tem comida, tem um novilho inteiro, tem um novilho para ele e para dar para os outros, para festejar a volta dele. Amém? Sabe por quê? Porque ele está arrebentado. Porque ele deixou aquele amor do pai, que é a nossa maior herança, não são as bênçãos, a bênção é minha. A Larissa falou uma vez, e até usei isso quando eu estava brigando com Deus, mas é a palavra de Deus, as bênçãos a palavra diz isso, mas é que uma vez eu ouvi da Lara e eu não tinha ainda lido. As bênçãos nos alcança. A palavra de Deus diz isso, que a bênção nos alcança. O mais importante é a presença do Pai. O mais importante é quem Ele é. Ele tem as bênçãos, Ele é dele, é para nós, está aqui. Meu pai fala muito assim, não, filho, que eu tenho é dos 6. Que eu construí é para os 6. Isso é uma verdade, está incutido no meu pai, está incutido em Deus, que o teu casamento abençoado é tão natural para Ele. O teu casamento abençoado é tão natural, nós somos tão limitados. Aí nós estamos brigando, mas o casamento é natural para Deus, ele é teu. O marido, segundo o coração de Deus, é teu, é da Larissa, é nosso. Nós não sabemos tomar posse. Porque nós nos acostumamos com muito menos, eu não sei quem eu sou, a minha identidade está deturpada, eu não acredito que eu sou essa filha tão amada, e eu aceito muito menos. Às vezes meu marido falava de alguma maneira comigo agora, no casamento, eu achando que eu estava bombando de filha, mas eu pedi para ele que eu queria ser, que era para ele pôr situação, e eu falava assim, não é possível. Nossa, eu estou mal, olha o que o Igor está falando para mim. Nossa, não é possível. Que absurdo isso, que absurdo, eu não casei para isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu valor está no que meu marido fala, não está em que Deus fala de mim. Meu marido é falho, ele também está em tratamento e vai estar eternamente. Mas eu aprendi que quando por algum motivo ele diz aquilo que eu não sou, eu olho para ele com amor e eu olho para Deus e digo, Senhor, eu quero ouvir do Senhor que eu sou. E eu entro para o meu quarto e eu não mudo com ele, tá? Porque a palavra de Deus diz... Você não tem que fazer bico, você não tem que mudar, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é a Priscila mais quem vive. A Priscila fazia bico, a Priscila dava soco no mármore da pia, jogava caderno na cara. E você acha que eu não sou tentada? Você acha que eu não sou tentada a arrebentar a porta? Minha casa está tudo trincada. Assim. Você acha que eu não sou? Eu sou bater a porta para pelo menos ele saber que eu estou brava. Irei, mas não pequei. Pecou, arrebentou a porta, pecou. Irei... Fez cara de torta, pecou. Aí eu faço a cara de paisagem, que eu pedi muito para Deus, porque ele se ofendia ele, minhas caras e bocas. Aí faço cara de paisagem. É essa cara, não é amor? Fala aí. Aí faço, dentro está uma escola de samba. Aí termino aquele negocinho, porque eu não vou deixar ele sem comida. Eu não vou deixar meu marido sem comida, porque ele me maltratou. Aí termino ali, louca para... Eu sei que ele tem pavor de sal, louca para virar o sal. Mas sou eu e Deus. É só Ele me vê, Ele sabe, deles quadrinhos. Eu tenho medo desses quadrinhos. Eu não queria ter descoberto os quadrinhos, os corações. Não queria.
Aí eu fico assim, ele está esquadrinhando. Aí termino lá, vou de cabeça baixa. Minha vontade é arrebentar a porta. Falar, o que você pensa que você é? Para falar assim comigo. Dá licença. É a minha vontade, ele sabe. Mas hoje eu não posso falar nem com o olhar mais. Porque ainda antes eu fazia assim. Ai, quer saber? Dá boa. Fazia isso. E aí entendi que também não é para fazer isso. Aí eu vou lá para o quarto e falo, Deus, eu sei que eu não sou isso. Faz com que o meu marido me enxergue como eu sou. Pai, lembra ele dos votos. Lembra ele que ele que me santifica. Que a palavra de vida tem que vir dele sobre a minha vida. Ainda que não vier, eu sei quem eu sou no Senhor. Porque o Senhor diz que eu sou isso. Mas nós somos uma só carne e está me machucando. Irmãos, com o Espírito minha testemunha. Ele não ouviu, porque antes eu também era manipulativa. É um monte de coisa que eu tenho que tomar cuidado. É difícil demais. Parece que eu estou pisando em ovo, assim, ó. É horrível. É bênção, mas é horrível. A gente vem com muito carrapicho, nossa, é muito pior quem vem com muito carrapicho, porque é muita coisa, detalhe que você tem que se atentar. Então, antes eu era tendenciada até a fazer uma oração alta. Senhor, Tu és meu Deus, para ele ouvir. Fala, Pai, eu entrego meu marido nas Tuas mãos, lá na porta, né? Por que, Deus? E eu oro assim, é natural meu. O Igor sabe, a hora que eu vejo, evangelizei o bairro, né? Ou estão me odiando. E aí eu era tendenciada a fazer isso. Pai, fala com ele, porque eu não sou aquilo que ele diz. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou filha amada, eu sou mulher virtuosa. Tipo assim, né? Aí eu, Deus, é quietinha, né? Que eu tenho que orar. Deus, aí saiu bem de lá. Aí eu já saí bem, de verdade. Amor, você vai, não sei o que, ele tá com a cara do bico desse tamanho. Aí eu vou pro banheiro, tá? Aí depois ele vai. Amor, senta aqui. Eu nem gosto de senta aqui, eu já sou meio assim, né? Eu já gosto que fala. Pega na minha mão, aí é honra, tá? Porque sabe quem falou com ele? Sabe quem tratou ele? Deus, não foi a força do meu braço. Aí ele senta, pega na minha mão, beija minha mão, né, amor? Enche o olhinho de água, não que eu me orgulhe disso. Eu já estou tão relax com Deus que eu nem preciso que Ele faz isso, mas Deus me honra, porque eu sou filha dele. Aí Ele fala, amor, deixa eu te falar, eu errei, eu estava aqui, aí ele, toda vez, o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu não devo te tratar assim. Aí começa a falar que eu sou aquela mulher lá da Bíblia, aí ele vai falando tudo, eu falo, eu sabia, eu brinco. Tem vezes que eu brinco com ele, eu falo, eu sabia disso. Pai, o que a gente falou? Ele falou, pai, já me falou que eu sou tudo isso. Você entendeu? É tão difícil e tão fácil. É tão difícil e tão fácil. Mas no final, Ele nos honra. Sabe por quê? Porque eu não faço isso para ser honrada. Eu faço isso porque a palavra diz que eu tenho que ser assim. Eu faço isso porque Ele me pede, ele determina, Ele manda. Não sei como você quiser achar. Eu faço isso porque é palavra de vida. Eu faço isso porque Ele me ama. Ele tem o melhor para mim. A palavra dele diz que os pensamentos dele são bem mais altos que os meus. Bem mais alto. O que eu imaginar, eu nunca vou chegar. Então é melhor obedecer o Pai do que sacrificar. Se você tem estado nesse estado, você foi para o mundo literalmente, ou você está no mundo dentro da igreja, o mundo, pegou tua herança dentro da igreja, eu te desafio a ir para o Pai. E falar para Ele, fala, Pai, eu quero aprender do Senhor, ainda que doa, o Senhor vem com o bálsamo, porque dói, Ele abre, dói muito, mas aí Ele vem com o bálsamo. Pai, ainda que doa, eu sei que no final vai ficar tudo bem. Não é no final meu marido vai falar coisas lindas para mim, porque se ele não falar, já ficou tudo bem. Ficou mesmo. E se não ficou, você volta para o quarto. E se não ficou, você volta de novo. Se não ficou, você vai de novo. Tem que ficar, porque ele está dentro, ele não está fora. Você não precisa entrar no tanque de Betesda, você não precisa, porque muitas vezes ninguém vai te pôr lá. Amém? Você não precisa ficar esperando e fazendo estratégia para comer a migalha do chiqueiro, porque às vezes o pessoal vai esquecer que você tem fome. E nem a lavagem do porco ele vai te dar. Porque o homem é falho, o meu marido é falho. Talvez ele nem percebeu. O teu líder é falho. Teu pastor é falho. Tua mãe é falha, teu pai é falho. Às vezes eles não perceberam. Eu não acredito que aquele pessoal fez aquilo de maldade com ele. Eu não acredito mesmo. Talvez nem sei lá. Passou batido. Amém? Então, se essa pessoa, se essa situação, se não vier de homens, tudo bem. Contanto que venha de Deus, contanto que a tua paz. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Porque se eu pensar em só sacrificar, é barganha com Deus. É barganha com Deus. Sacrifício é barganha. Amém?
Eu aceitava ficar de castigo e ficava pianinha porque eu queria sair no final de semana. Eu estava barganhando com meu pai, não por honra, não por obedecer e por entender que ele é meu pai, que ele é minha autoridade, que ele quer o meu melhor, que ele está me protegendo do homem mau, que ele não quer que aquele menino faça aquilo comigo porque eu sou a princesa dele. E vocês, homens, vocês são filhos amados. Para o homem às vezes é difícil, né? Essa é coisa de mulherzinha, mas você é filho amado. Teu amigo não te vê como Deus te vê, tá nem aí. Talvez você seja bacana no teu linguajar ali, na hora você está oferecendo, você está sendo sucesso, se tem alguma menina perto de você, ele está adorando, está do teu lado. Mas talvez quando isso se vai, ou você não se torna mais interessante, ele não te lembra nem te dar lavagem dos porcos, amém? Mas você é filho do rei, você é filho do pai, ele tem o melhor para você. Não se venda, não se prostitua, não se troque. Entenda que você é filho. Entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E volta para a casa do pai. Volta para o colo dele. Volta por quem ele é. Não volta porque ele vai pôr o anel, não. Não volta por causa do novilho. Não volta por causa das vestes. Esse moço não estava preocupado com nada disso. Ele só queria voltar. Amém? Entenda quem você é em Deus. Entenda o pai que você tem. Que ele tem o melhor para você. Às vezes está doendo, às vezes vai doer. Mas ele tem o melhor para mim e para você, em todo o tempo. E eu tenho aprendido a amar ele de todo o meu coração. Mas não é mais pelo que ele tem para mim. Não é mais. De verdade. E eu quero permanecer assim. Quando eu for tentada a tomar da mão dele, eu barganhar com ele, eu digo, não, Deus, não me deixa fazer isso. Eu não quero. E aí você vai para ele e fala quem você é. Fala que está dentro do seu coração. Fala as tuas intenções. Fala que você está manipulando ele. Fala que você está permanecendo porque você quer o marido abençoado. Que você está permanecendo porque você quer o carro zero. E pede para ele tirar isso de você. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. A nossa carne é podre. A nossa carne, coração é enganoso. A carne é podre, é fraca, é tudo isso. Amém? Mas você tem autoridade porque você é um com o Pai. Você tem que ser um com o Pai. Assim como Jesus era. Ele é o nosso exemplo. E eu e você tem que ser um com o Pai. E nós devemos estar juntinho com ele assim, ó, porque ele está dentro. Ele é a solução. Está tudo nele. Não está em pessoas, não está na circunstância, não está na situação. Está nele. E ele está em você. Amém? Aceita essa paternidade. Aceita essa paternidade. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a aceitar esse Pai de amor. E amar ele por quem ele é. Não pelo que ele vai fazer por você. Porque é muito pequeno o teu pensamento do que ele vai te dar. Porque é teu. Ele não pensa nisso. Ame ele. Aceite essa paternidade. Não abra mão dessa paternidade por nada. Não barganhe, não troque. Seja um filho de excelência. Seja um filho que honra teu pai. Teu pai celestial, honra teu pai celestial, honre teu pai terreno. Eu te desafio, comigo tem sido maravilhoso. Conecte teu coração com o teu pai terreno. Conecta, pode ser difícil. Faz essa experiência, faz esse desafio. Faz um desafio de honrar teu pai, de amar teu pai, de se achegar ao coração dele, de pedir colo, que vai ser muito fácil fazer com Deus. Deita no colo do teu pai terreno, olha no olho dele. Fica ali naquele momento sem graça, sem só o cri no fundo. Fica, eu te desafio. E aí quando você for para o Pai Celestial vai ser tão fácil. Vai ser tão fácil, tão prazeroso, tão gostoso. Porque a Bíblia diz que ele veio para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque o teu pai é a representação do Pai Celestial. Teu pai terreno é a representação do Pai Celestial. Conecta teu coração com o do teu pai, da tua mãe, honre-os, se aproxima deles, ame eles, ouça a instrução deles. Tinha outras passagens bíblicas que diria isso, mas nós não precisamos ler. Eu creio que Deus está falando com você, porque o Deus que fala comigo fala com você, o Deus que fala com o pastor Marcos fala com você, o Deus que fala com o Helder, com a Larissa fala com você. Amém? Ele é teu pai, ele está dentro, ele te ama. Ainda que você tenha sido filho pródigo, ainda que eu tenha sido, volte ao lugar. Presta atenção nessa música, diz pra ele.
Aonde você caiu? Está dentro da igreja, mas aonde você caiu? Eu pequei, meu Pai, não mereço mais ser chamado de filho. Vai quebrantado para Ele. Esse filho diz: Pai, pequei contra Ti, eu não mereço nada. É se humilhar à mão poderosa dEle, debaixo da mão poderosa dEle. Ele não precisa da tua humilhação, mas você precisa se humilhar. Você precisa, eu preciso. Aleluia, Jesus. Anseio estar aqui, pois eu não encontro vida a não ser em Ti. Perdoa-me, Senhor, Pai. eu não tenho pra onde ir. Perdoa-nos, Paizinho querido. Leva-me de Nós temos sim para onde ir, o Senhor nos dá livre-arbítrio, mas nós queremos ficar contigo. de onde caí. Nós queremos ficar contigo, nós queremos ser teu. Nós não precisamos fazer para ser. Nós somos. Pai, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor, não somente de pecar contra Ti, mas de não saber quem nós somos no Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, de desprezar, de querer a herança e desprezar a Tua paternidade. Nós nos arrependemos, Senhor, de olhar para a herança e desprezar a paternidade. Fala com Ele. Nos perdoa, Senhor. Fica com o Pai, se envolve com Ele, eleva teu pensamento a Ele. Imagina Deus como você, aí no teu coração abre teu coração nesse momento. Nós vamos tocar um louvor agora. Eu quero fazer algo com você. Eu quero fazer algo com você que fizeram comigo e eu prometi compartilhar tudo aquilo que eu recebo de Deus. Abre teu coração agora nesse momento, fecha teus olhos. Abre teu espírito e teu coração agora, nesse momento. Coloca teu pensamento no Pai, somente nele nesse momento. Eu não sei como você imagina Ele. Como você imagina Ele. Coloca teu pensamento nele agora, nesse momento. Esquece tudo. Vai pedindo para Ele acalmar a tua alma. Às vezes tua alma tá perturbada aí, tá passando pensamentos ainda. Não. Vamos levar para Ele agora, só Ele. Dê ordem à tua alma aí, no teu íntimo, para que ela se aquiete. Eu vou parar de falar daqui a pouquinho, vai ficar mais bacana. Mas nesse momento, leva teu coração. Esse é um ato profético. Esse é um ato profético da parte de Deus. Prestem muita atenção nessa canção. Feche seus olhos. Foi maravilhoso isso para mim. Foi a maior experiência da minha vida. E levanta do seu lugar quem quiser e sentir a vontade. Senta aqui no chão. Vamos sentar aqui no chão. Dá espaço um para o outro. Como quem está desarmado mesmo. Se você sentir no teu coração, tá? Não é por força nem por violência. Ouçam essa canção. E com os olhos fechados. Oh Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Abba. Ah, como é bom ser Teu filho. Como é bom ser Tua filha. Então com teus olhos fechados, presta atenção nessa canção. Você nunca ouviu, ouça ela. E aí vamos imaginar teu pai aí como ele é, teu pai celestial, tá? Ou imagina um lugar, fecha teus olhos. E aí ao ouvir essa canção, eu quero que você comece a imaginar. Vai vir uma revelação aí. Vai vir uma imagem, vai vir uma visão agora, vai. Se tiver com teu espírito, teu coração aberto, tua alma quieta, vai. E aí ao tocar essa canção, comece a interagir com essa visão. O Pai está vindo te visitar. O Pai quer se revelar a você como Ele é e como você é para Ele. Alguns já estão vendo. O Pai está vindo em algum lugar. Você está em algum lugar agora, um lugar lindo. Talvez é um lugar de medo, mas talvez você está num lugar lindo agora. Um lugar tão lindo. Eu não sei onde você está.
Mas o Pai está vindo. E Ele olha para você. Ele está olhando para você. Presta atenção e deixa Ele se revelar para você. Faz tanto tempo que Ele quer. Deixa Ele se revelar para você. Faz tanto tempo que Ele quer. Imagina Ele como Ele é no teu coração. Assim Ele é. Imagina Ele. Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar. Ele quer cuidar de você. Ele quer mostrar quem você é. O Pai vai te mostrar como você é agora para Ele. Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés os seus sapatos e arrastar. E arrastar. Como você está vendo Ele? Como Ele te vê? Como Ele te vê? Esquece o que falaram que Jesus, você é. eu quero vestir tua camisa Você não é. com as mangas maiores que os meus braços. Você é quem Ele diz que Eu você é. quero correr ao teu encontro e me abandonar no teu abraço Pai, e te abraçar. abraça Ele aí agora. Fica à vontade, faz tudo que você tem vontade. O que você queria falar pra Ele? Fala agora. Fala aí onde você tá. Conta pra Ele que você tem passado. Se derrama, ama Ele. É você e Ele. Como Ele é, como você é. Jesus, Onde eu vocês quero estão? tanto você. Pegar tuas sandálias, esconder. Ah, Paizinho, o Senhor é tão lindo. Esconder Não pra sai daqui, você não. não sair. Não deixa Ele sair daí não. Não deixa Pois não. eu quero estar perto, perto, perto de ti Não deixa Ele sair do teu lado. e arrastar. Olha o sorriso dele pra E você. te abraçar. Se joga nos braços dele. Eu não sei onde você tá com ele, mas aproveita a presença dele. Aí. Ele tá cantando pra você. Ele tá fazendo carinho. Eu não sei como ele tá com você, mas é real. Ele é real. É ele aí, é verdade. É verdade. Ele tá aí. É ele. É ele. Não é tua imaginação, é teu pai. Ele tá aí, pertinho. Ai, Pai, Tu és real, Pai.
Toca no cabelo dele, toca no rosto dele. Olha nos olhos dele, ele te entende, ele sabe quem você é. Olha no olho dele agora, beija o rosto dele.